Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Salvador esteja com todos vocês. Esse é o canal Verdade das Escrituras. O objetivo desse canal é despertar você quanto aos templos religiosos, quanto ao sistema religioso que vem nos enganando há tanto tempo. Eu, particularmente, estive 8 anos enganado. E o intuito aqui é despertar você para que você mesmo, com o Espírito Santo, leia as Escrituras e tenha o discernimento dado pelo nosso Pai para compreendê-las. Porque durante todo esse tempo que eu estive no sistema religioso, eu cria que o líder estava me dizendo a verdade. Porém, quando eu comecei a entender o que realmente estava escrito, não lendo só os versos que eles me diziam para ler, mas lendo todo o contexto, eu vi que tudo que eles ensinam é completamente diferente do que está nas Escrituras. E hoje eu quero mostrar que tanto Estevão quanto Paulo eram contra os templos feitos por mãos humanas. Eles eram contra os templos de pedra. E eles afirmavam categoricamente que o Altíssimo não habita aí. Que o Pai não está nesses templos religiosos. O Pai nunca criou, fundou religião alguma, nem tampouco o Filho dele, nosso Salvador. E Paulo, quando nas cartas dele está dito que ele fundou igrejas nas cidades, nunca disse respeito a templo religioso algum. Tá ok? Então nós vamos no livro de Atos e vamos ler algumas passagens afirmando isso do que eu estou dizendo aqui para vocês, tá? Vamos começar por Atos capítulo 7, no verso 47 em diante. Diz assim: Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, ou seja, porém, ou mas, né, inverte aí o sentido, ou seja, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Queridos, você veja que logo após Estevão falar contra o templo, foi quando os homens, os religiosos, os fariseus, os hipócritas, o levaram para fora do templo e o mataram apedrejando-o. Tá? Então ele falou aqui contra aquele templo, que o próprio Salvador disse, não ficará pedra sobre pedra, que não haja de ser derrubada. Entende? Então, é um testemunho aqui de Estevão contra o templo. Ele diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. E por isso morreu. Mais uma vez no templo, pegaram um homem que defendia as coisas do nosso Salvador. Dessa vez pegaram Paulo. E diz assim, Atos 21, eu vou ler a partir do verso 27. Quando os 7 dias da purificação estavam para acabar, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo na área do templo. Ele não estava dentro do templo, tá? Ele estava... O templo, se você procurar saber como era a construção do templo, você vai ver que o templo mesmo, onde o que nós conhecemos pela igreja hoje em dia, era uma área que tomava aí talvez 30% da área total do templo, que tinha um pátio enorme. Então, o templo aqui onde Paulo estava, tá dizendo assim, ó, viram Paulo na área do templo, era do lado de fora, ele estava caminhando por lá. E aí o que fizeram? Então atiçaram a multidão, agarraram Paulo e começaram a gritar, israelitas, nos ajudem!
Este é o homem que vai pelo mundo inteiro falando a todas as pessoas e dizendo mentiras contra o povo de Israel, contra a lei de Moisés e contra este templo. E agora, ele está trazendo não-judeus para dentro da área do templo, profanando assim este lugar. Você vê como os religiosos são, né? Ele estava falando que tinha pessoas entrando no templo, só pelo fato deles não serem judeus, o templo estava sendo profanado. Mas o meu ponto aqui é o seguinte: os próprios judeus estavam dizendo o seguinte: este homem, olha só, eles agarraram Paulo. Tá? E eu costumo dizer uma coisa sobre Paulo, querido, eu digo assim, quando o pai foi dar a lei, ele escolheu um homem, Moisés. Quando foi para divulgar a graça, ele escolheu um outro, Paulo. Quem morreu por nós foi o nosso Salvador, o Messias, Jesus Cristo. Homem. Porém, Paulo foi levado aos céus, tanto que ele diz que tudo que ele fala a respeito do nosso Salvador, ele não recebeu de homens, mas do próprio Cristo. Ok? Então, Paulo foi o homem escolhido para nos trazer as boas novas da graça. Então, veja bem, ele estava falando contra o templo. Contra o templo. E agora? Os próprios homens disseram: israelitas, nos ajudem. Este é o homem. Quem? Paulo. Que vai pelo mundo inteiro falando a todas as pessoas e dizendo mentiras contra o povo de Israel. Querido, a mentira aqui fica por conta deles. Mas nós sabemos que Paulo foi escolhido pelo nosso Salvador para trazer as boas novas a nós, os gentios. Então o que ele estava falando era verdades. Então ele estava dizendo verdades contra o povo de Israel, contra a lei de Moisés e contra este templo. O que ele dizia contra a lei de Moisés? Que a circuncisão já não era mais feita na carne, mas na mente, no coração. O que ele dizia contra o templo? Que não era mais necessário adorar em templo algum, que nós éramos o templo e morada do Espírito do Pai. E para confirmar o que Paulo estava dizendo, no livro de Atos, no capítulo 17, diz assim, a partir do verso 22, Atos 17, 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Aí Paulo começou a falar. Quem era o Deus desconhecido? O Deus que ele ia anunciar. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Querido, ele está dizendo aqui, literalmente, com todas as letras, que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor dos céus e da terra, ou seja, o Criador, o Pai eterno, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E tampouco, no verso 25 diz, ele não é servido por mãos de homens. Ele não precisa de dízimo, ele não precisa de oferta, ele não precisa de dinheiro, querido. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo. Ele não necessita de nada, tudo é dele. Porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Querido, em várias passagens do Antigo Testamento, ele diz: não me procurem em Betel, não me busquem em Gilgal.
Tá? Ele está dizendo, não me busquem em locais físicos, eu não estou aí. Nós, que somos cheios do Espírito Santo, esse é o Espírito do Pai. Nós não sabemos que nós somos templo e morada do Espírito Santo? Então, queridos, isso não é só para que você saiba, isso é para que você pratique. A Escritura é leia, entenda, pratique. Então, se você leu, sabe que você é templo e morada do Espírito Santo, ou seja, o Pai habita em você. Entenda isso, querido, que isso entre na sua mente e saiba que isso é verdade, que você tem que praticar isso. Deixe de frequentar locais onde ele não está e dê mais atenção para onde ele está, dentro de você. Habita dentro da sua mente, dentro da sua vida, o Espírito do Pai. Tá ok? Não habita em templos feitos por mãos humanas. Você vê que os religiosos da época mataram Estevão, quiseram matar Paulo, porque Paulo dizia que o Pai não estava aí e estava falando contra o templo. E até hoje é assim. Tá ok? Então, nosso Pai não habita em templos feitos por mãos humanas. Que você saiba disso e que nosso Pai te dê discernimento para entender. Tá ok, querido? Esse é o canal Verdade das Escrituras. Inscreva-se e até o próximo vídeo. Um abraço.